Deus aumente a nossa fé. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia agora. Somente o verso 6 do Salmo 44. Somente o verso 6. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Vou repetir. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Este é o momento próprio para nós agradecermos ao Senhor mais uma vez. Depois de um dia em que temos ouvido verdades incontestáveis, temos dedicado louvores a Ti, hinos de louvor, o cântico coletivo, a oração em espírito no altar, e tem subido esta nuvem, eu creio que como um incenso agradável às narinas do Senhor. O que esperamos mais nesta hora? Seria o selo daquilo que lembramos neste dia, daquilo que lembramos através do programa do rádio, sobre Urim e Tumim. Ajuda-nos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós lembramos nesta hora que temos crido na pregação, que é o braço do Senhor. E o profeta Isaías pergunta: quem deu crédito à pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi a Maria Madalena? Foi a samaritana? Foi o ladrão? Foi aos pescadores? Foi a nós. Nós agradecemos porque não estamos no outro lugar da hora, porque estamos aqui nesse instante, e isso é a graça. É a graça, ó Pai. É a sublime graça. É a velha graça. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus Cristo é poder. E agora nós pedimos que cada palavra que for dita seja somente a verdade, e por isso possa ser vivificada em cada coração, em cada vida, em cada célula, seja incompatível com as infecções, com as inflamações, com as causas das dores, com o pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar. Coisa boa se a gente pudesse entrar para um culto e dizer assim: tudo que Deus me falar nesta noite eu vou pôr em prática. O irmão Branham disse para aquela senhora: vai e ouve minha fita, e o que Deus mandar você fazer, você faça. Agora, será que teríamos coragem de irmos a um culto com essa predisposição? Seja o que for, seja difícil, que aquilo me fira quanto ferir, mas eu aceitarei e porei em prática. Num debate com sua esposa,
ela como mãe lutando pela filha de 15 anos de idade, e ele como pai lutando por ela também. Só que um estava num sentido e outro no outro, completamente diferente. Ele estava no sentido espiritual, numa linha espiritual, e ela como mãe estava numa linha completamente natural, materna. Aquela batalha materna pelas filhas. Paterno. Nós temos essa batalha. Qualquer rapaz entende. Se ele é de bom senso, ele entenderia que aquele pai batalha pela sua filha dentro do natural. Aquela mãe batalha por ela. Batalha por aquele filho de uma forma natural. Mas quando tem alguém batalhando ao mesmo tempo de uma forma espiritual? E naquele debate, isso quer dizer, ele teve que ganhar a mãe da menina primeiro. Ele teve que ganhar a sua esposa. Ele disse: Meda, milhares de pessoas que viajam milhares de milhas, dirigem pelo país todo, vêm de outras nações, como iam de outras nações, da Alemanha, de outros lugares, para pegar uma palavra minha, uma instrução minha, qualquer coisa que eu solte para eles, eles pegam naquilo como entre a vida e a morte. Agora você é minha esposa, não pode concordar comigo? Porque você dorme comigo? Você come comigo? Você bebe no mesmo copo que eu bebo? Dorme na mesma cama que eu durmo? Tem o meu nome? É mãe de meus filhos? E por isso deve você ser a mais resistente nesta hora. Não confiar em mim. Até que ela se rendeu. Isso perdeu a batalha materna. E naquela hora não tem mãe, não tem pai. Quando acaba a batalha da razão, da lógica, então não tem mãe, não tem pai. Ele não era simplesmente pai dela mais, nem mãe dela mais. E dali então veio a grande vitória em favor da filha. Porque era uma batalha espiritual que ela queria vencer através da maternidade, do natural. E isso, irmãos, se enquadra perfeitamente nesta mensagem. A maior batalha jamais pelejada. Vocês sabem que ela está na mente. Eu quero dizer aqui, abre aspas e fecha aspas. Se não formos mais honestos, prestem bem atenção, se não formos mais honestos do que o inimigo, seremos derrotados. Se não formos mais honestos do que o inimigo, então seremos derrotados. Usa-se muito dizer aquilo que Jesus disse: na medida que medirdes, serás medido. E é uma verdade. Na medida que medimos aos outros, nós seremos medidos. Mas Jesus não estava propriamente recomendando aos seus fiéis a medirem aqueles aos que os viessem a medir na mesma medida. Ele estava dizendo que
na medida que medirdes, serás medido. Quer dizer, alguém vai medir você pela medida que você vive medindo os outros. Vai te julgar na medida que você julga os outros, para ficar mais fácil, mais claro. Da maneira que você julga os outros, você será julgada. Você será julgado também. E aí então ele mesmo diz: a vossa justiça deve exceder a justiça dos escribas. Em outras palavras, vocês devem ser muito justos do que os escribas, porque os escribas não podem fazer mais nada do que escreverem. Escrever não quer dizer viver. Pode-se escrever livros, poemas, novelas, romances, sem nunca ter vivido aquilo. É escriba. Agora vocês vão viver isto. Então vocês devem ser mais honestos do que os seus próprios inimigos. Porque não é com a desonestidade que se vence o desonesto. Eles dizem: quem rouba não tem 100 anos de perdão. Isso é popular, mas não é divino. Isso não é espiritual, não é celestial. Essa arma não é celestial. Ela é da razão, ela é da lógica. Dar-se então o fato de vir aquele cumprimento das Escrituras em você amar os seus inimigos, fazer bem para aqueles que fazem mal para você. E nós estamos vivendo nos dias dos trocos. Na medida que você é tratada, você trata. Na medida que você é tratado, você trata. Se você é tratado gentilmente, de uma maneira educada, então você corresponde também com gentileza, com educação. Mas se você é maltratado, você então responde com maltrato também. Daí então a polêmica, a discussão, a ira, a contenda. Agora nós vamos repetir: se não formos mais honestos, se não formos mais justos do que o nosso inimigo, nós seremos derrotados, sem dúvida. Por quê? Porque toda injustiça para nós tem significado. Significa toda desonestidade, toda mentira para nós tem significado. Para o ímpio não tem. Ele não tem mais o que perder. Mais uma mentira num negócio. Mais uma mentira ali, mais uma mentira acolá. Eu ouvi um testemunho aqui sexta-feira de um pai cujo filho dirigia o seu carro sem a devida carteira de habilitação. Porque dar um carro para o menor não é somente dar o carro para o menor, que é errado, que é crime. Dar o carro para quem não é habilitado é errado. Nós ouvimos o pastor Elias falando sobre isso aqui com propriedade, porque ele é autoridade. Pois bem, nós temos aí, irmão,
Zezinho mecânico, inutilizado para o resto da vida, ao menos ou a menos que Deus entre em cena com um superpoder para ele voltar a ser o homem que era antes. Um menor dirigindo, não importa quanto diz depois, quem errou foi o pedestre. É que é a máquina que está certa hoje. A máquina que tem que ter pressa no sinaleiro. Uma mãe de família tem que sair correndo, gestante, arrastando uma criança, tem que sair correndo quando o sinaleiro abre, porque senão o carro passa por cima, buzina. A máquina vale mais do que o homem. Mas aquele pai me diz uma coisa: agora o carro está no seguro. Mas eles ficaram até revoltados com ele, porque ele tem que dizer no processo que ele que estava dirigindo. Ele disse: não, eu não estava dirigindo, quem estava dirigindo era meu filho. E agora? 100 e tantos milhões. Só para dizer que não era seu filho. Não tem nada que falar em filho. Estava dirigindo e que aconteceu um acidente. O que tem isso? Se não formos mais justos, mais honestos do que os nossos inimigos, nós seremos sufocados, derrotados. É custoso, está custoso, será custoso, será difícil, porque estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida. Nós vamos ver aqui sobre o poder que Satanás tem adquirido. Ora, o poder que Satanás adquire não é dele. Ele é cedido pelo homem, pela mulher. Ou caso contrário, ele não poderia fazer nada, ele não poderia fumar um cigarro, ele não poderia comer adultério, uma cobiça sequer. Ele não poderia beber bebida alcoólica, se nenhum homem desse lugar para ele, cedesse o seu corpo, cedesse a sua vontade a ele. Então, nós vamos ver aqui no parágrafo 40 da mensagem: a maior batalha jamais pelejada. O profeta diz: o poder que Satanás tem é o poder de Deus pervertido. Mas ele só pôde perverter o poder de Deus quando o poder foi dado ao homem. Enquanto o poder estava somente nas mãos de Deus, Satanás não pôde pervertê-lo. É certo ou não? Isso aconteceu lá em cima, ele não pôde perverter. Mas quando o homem recebeu esse poder que é a palavra, e diz São Paulo, que foi a mulher, então Satanás conseguiu perverter. Ora, o poder que Satanás tem não é um poder legítimo. E hoje são poucas as famílias, poucas as pessoas que pensam em legitimidade, que cuidam da origem da coisa, que pensa e dá valor no que é realmente legítimo. Legítimo quer dizer verdadeiro, original.
Com facilidade se aceita o que é ilegítimo. Com todo respeito, o profeta disse que Jesus morreu por todos, mas com facilidade o filho ilegítimo é aceito. Com facilidade a coisa, o meio ilegítimo é aceito. Agora, ele quer justamente, ele tem que agir através da ilegitimidade. Por quê? O seu poder não é legítimo, mas uma perversão do poder de Deus. E assim é com tudo que tem Satanás. Você, rapazinho, criança ainda, deve pensar nisso. Seu pai, sua mãe, estão pensando a seu respeito, como o irmão Branham estava pensando a respeito de Rebeca, quando ela estava com 15 anos. Ele está pensando assim, que você deve ser um homem legítimo. Ora, o filho ilegítimo não é aquele que nasce de um casamento espúrio, propriamente. Porque lá no Velho Testamento, tornar-se ilegítimo o filho que não cuidasse dos negócios do pai, que não tivesse respeito para com o nome de seu pai. Por que que depois que crescia, de passar pelo tutor, pelo mestre, é que um filho seria adotado? Então ele ia mostrar a sua legitimidade de natureza, muito embora tenha nascido de um casamento, estando numa família, originalmente falando, mas ele ia mostrar no seu crescimento, na sua adolescência, que ele tinha respeito e honra para com seu pai. Então é que vinha a adoção. Que se pensa em adoção aqui no nosso meio, somente para filhos que não são nossos. Então é adotei. Nasceu dentro da nossa casa, do nosso casamento, então já nasce adotado. Já nasce mandando. E já começa a dar coice no ventre da mãe. E a coisinha mais boa que ela acha, que os pais acham, é o coicinho na barriga. Mas ele já começa dando coice mesmo. Antes de nascer ele já está dando coice. Por quê? De todos os modos ele será um coiceiro. Essa é a natureza humana. Irmão Branham disse, eu vi falando mentiras. E Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Esta é a coisa, esta é a verdade. E assim é com tudo que tem Satanás. O que você acha? Só para exemplo, você acha que o carnaval é de Deus? Um exemplo em extremos, o carnaval é de Deus? Alguém ousaria dizer que essa festa é espiritual, é de Deus? Se ela não é de Deus, ela é satânica. Ela é de Satanás. E todos esses agrupamentos, todos esses ajuntamentos, como festa de pecuária, festa de trindade, e todas essas coisas, são tudo de Satanás. São avivamentos que ele promove. Poucos são os que estão lá para adquirir vaca, um cavalo, para ver a beleza da raça. Pouquíssimos. E assim é com tudo o que tem Satanás. Satanás tem a política, Satanás tem a religião,
Satanás tem a moda, Satanás tem tudo do reino terreno. Está entregue a ele. E ele ofereceu isso para Jesus lá no monte. Agora vamos continuar. A morte, veja, a morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Eu ainda hoje ouvi um testemunho que ficou lá dentro de mim, a respeito de um câncer. A pessoa diz: Satanás, ainda que você me mate com isso, se você me matar com isso, você está fazendo uma coisa, você está me levando para um lugar que eu quero ir demais para lá. Em outras palavras, você está me pondo dentro da carruagem que me leva para a glória. Mas com toda a ousadia, com toda a alma, com todo o espírito, com toda a coragem. É assim que se enfrenta o diabo. É assim que se enfrenta um câncer. É assim que enfrenta a solidão, a melancolia. É assim que enfrenta a estafa, o estresse. É assim que enfrenta uma decepção, um desgosto. Um choque. Veja, a morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Uma mentira é uma verdade torcida. O adultério é um ato correto, porém mal usado, inadequado. Tudo que tem Satanás é algo pervertido. Tudo que ele tem é pervertido. Porém, ao mesmo tempo, é um poder. Não resta dúvida que é um poder. Nós hoje estamos assentados aqui e um desses dois poderes vai nos controlar. O poder pervertido ou o poder legítimo. Então, expulsemos ao maligno e tomemos nosso lugar como os astros no céu. Cada astro tem o seu lugar. E ele não tem por que discuti-lo. Agora, no livro de São Judas, a cartinha é só de um capítulo. No verso 13 está escrito: estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. São Judas 13, versículo 13. Nós não queremos ser estrelas errantes. Erra nisto, erra naquilo, erra nisto, erra naquilo. E fica pensando se é verdade, se sucederá o prometido. Nós não somos estrelas errantes, que apenas um sonho pode nos colocar em completa e tremenda confusão. Ora, os midianitas, foram os midianitas, lá com Gideão, né? Foram eles. Um sonho apenas. Acabou com aqueles milhares. Espalhou todo mundo. Plantou uma confusão. Eles não sabiam onde estavam parados. Através de um sonho apenas. Veja,
Nós não somos estrelas errantes, errando nisto e errando naquilo, e erra hoje e erra amanhã, e só vive errando e pensando: em verdade sucederá o que foi prometido por Deus? Ou será como é que funciona aquilo? Não se ponha a pensar e errar, porque todas as vezes que você está errando, errando, errando. Mantenha-se como as estrelas do céu, como um verdadeiro soldado em seu devido posto. Mantenha-se firme, crendo assim. São a vida e a morte. Agora, nós vamos para o parágrafo 45. Eu estou com a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Vamos ver o 44. Então, quando um exército está se preparando para a batalha, primeiro tem que selecionar os seus soldados. E estes têm que estar vestidos para o combate e têm que estar treinados para combater. E o que vocês estão fazendo aqui é exatamente isso, sendo treinados para combater, certos que serão vencedores. E eu creio que a maior batalha que jamais se tem pelejado agora mesmo está a ponto de se processar. É uma inconstância de personalidade, de mente, que tem caído como uma chuva sobre a humanidade. O homem está volúvel em seus pensamentos. A mulher está volúvel em seus pensamentos. Não tem uma firmeza. Parece que não está edificado sobre a rocha. Sabendo que as tempestades viriam, a casa deveria estar edificada na rocha. Agora, por quanto tempo vamos ficar sendo somente treinados, treinando, quando a batalha já está rugindo? Até quando nós temos que ficar só sendo treinados? Vou pedir um diácono para ficar entre aquelas. Ali, ó, naquela região dali, por favor. Faça favor. Me ajude a batalhar. Eu creio que Deus tem estado selecionando os seus soldados. E creio que os tem estado vestindo e treinando. A frente da batalha está fixada e tudo está pronto para o começo. Agora, quando é que ele estava falando isso? Em 62. Logo viria a revelação dos selos, que seria, então, o complemento dessa armadura. E eu quero continuar perguntando: até quando nós vamos continuar sendo treinados? Treinados quando a batalha está rugindo. Esta primeira batalha que foi pelejada, veja onde foi. Veja onde foi. Preste bem atenção. Você pensa que sua casa não pode ser palco disso. Você pensa que você não pode ser um campo para isso. Mas veja onde que foi. Esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu. No céu. Foi lá em cima. Não foi aqui na terra.
Só que lá em cima ele não conseguiu perverter o poder. Porque o poder estava estritamente, exclusivamente nas mãos de Deus. Ele disse: a igreja não pode receber poder, porque ela não sabe o que faz com isto. Não pode saber de um erro de uma irmã, de um irmão, porque essa pessoa não sabe o que faz isto. Ora, quanto poder teve o profeta nesta era, em pleno século XX. Ele teve mais poder do que a bomba atômica. Teve. Mas aquele homem, ele sabia de tanta coisa a seu respeito, mas nenhuma pessoa foi prejudicada porque ele sabia a respeito dela. Deus podia confiar a vida de uma mulher nas mãos daquele homem. Deus podia confiar a vida de um homem, de um pai, nas mãos dele. Porque ele não faria nenhuma tolice, nenhuma tonteria com aquela vida. E ele próprio desafiou: a igreja não pode receber poder, porque ela não sabe o que fazer com esse poder. Ela logo começa a idolatrar o homem, idolatrar as pessoas, e assim por diante. Mas lá em cima ele não conseguiu perverter. Foi lá no céu a primeira batalha, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu. Você precisa fixar isto. Então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. E eu escrevi aqui: se quem estava lá no céu, por dar lugar ao pecado, caiu, quanto mais quem está aqui na terra. Se quem já estava lá, por criação, já era de lá, caiu. Agora, e você? E eu? E o homem? E essa mocinha? E esse mocinho? E nós que estamos aqui na terra? Vai poder subir com o pecado? E o profeta disse que o pecado é o grande tropeço, mas que esse grande tropeço foi abolido, foi vencido, quando ele disse lá no Calvário: tudo está consumado. Ele não tem que fazer mais nada para te curar, para te salvar, para te libertar. A obra dele foi completa. Ele disse: tudo está consumado. O mesmo pecado que derrubou lá de cima Lúcifer não permitirá que nenhum sabidão, seja quem ele for, possa subir, porque isso seria muito mais difícil. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos, magoado, revoltado, derrotado, despeitado. Quando você se encontra despeitada com a felicidade dos outros, despeitado com o bem-estar dos outros, você tem que saber que isso é próprio de Satanás. Cada pessoa deveria ficar feliz em ver uma outra pessoa sendo feliz, sendo honrada.
Paulo disse que quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Então, veja, o pecado não teve sua origem na terra, mas sim lá no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo, a batalha que antes foi entre anjos, arcanjos, lá em cima, chegou a ser uma batalha humana. Aí que está a coisa. Qual teria sido a arma dos anjos? Qual teria sido a arma de Miguel para precipitar, vencer a Lúcifer? Paulo disse: mas nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o príncipe das potestades do ar, nos lugares celestiais. E milhões de demônios estão soltos. Especialistas em cada coisa. Há demônios especializados. Como a ciência especializa o homem, a engenharia, a arquitetura, a advocacia, a medicina, tudo isso tem especialidades. Também há demônios especializados. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. E Deus criou a si mesmo. Digo, o que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruir. Este era seu propósito, a destruição. E logo a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e tem estado rugindo desde então. Agora, o que nos faz confiar nesta hora? É como Satanás desceu para perverter, para matar, para roubar, para adoecer, para entristecer, para brutalizar o homem. Jesus desceu também. E ele fez uma grande declaração: eis que eu estou convosco. O nosso poder como pessoas não significa nada em relação ao que o diabo pode fazer. O diabo pode explodir, o diabo pode causar escândalos, o diabo pode explodir uma obra. O diabo pode levar ao suicídio, através dos vícios e de tantas outras coisas. Mas Jesus fez essa declaração: o diabo veio para matar e roubar, o ladrão. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância, para que sejais vencedores. E por isso São Paulo gritou: mas em todas estas coisas sou mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele disse ainda: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei à mercê de Satanás. Uma frase, um termo que se usa muito, se usava pelo menos,
era aquele: eu não sou defunto sem choro. Ou então o defensor dizia: ele não é defunto sem choro. Ela não é defunta sem choro. Isso quer dizer, ela tem alguém por ela. Ele tem alguém por ele. Não pense, Satanás, que você vai poder destruir à vontade, sem ser incomodado. Não. Essa igreja tem alguém por ela. Essa igreja tem alguém nela. O homem está em casa, seu chapéu está na parede, sua cruz está aí, seu nome está aí, sua Bíblia está aí, sua mensagem está aí, sua palavra está aí. Não, essa não é uma casa abandonada. Não. Ele é o homem desta casa. Ele é a cabeça da igreja. E você sabe, Satanás. Você sabe disto. Você sabe. Aleluia. Ei, glória. Aleluia. Veja, ele veio para destruir o propósito de Deus na construção de sua igreja. Mas a igreja de Jesus não é uma torre de Babel. Você já viu como as falsas igrejas gostam de torre? O espírito de confusão está. E Babel quer dizer confusão. E foi simplesmente um estalar de dedo. Deus fez com que aquela torre parasse. Ele fez assim, daí a pouco ninguém entendia a língua de ninguém. Era um falando inglês, outro francês, outro alemão, outro português, outro espanhol e virou e árabe e lituano e não sei mais o que, e japonês, e virou aquela confusão terrível. E ninguém mais entendia: me dá tijolo, me faça isso, me faz aquilo. Foi somente um estalar de dedo. Agora ele fica aí lutando para aprender a falar inglês. Do you speak English, do you speak English. Aquilo vem de lá. Eu preciso aprender a terminar a mensagem dentro do prazo certo. Eu sempre deixo a mensagem pela metade. Vamos lá para o 62. É que é gostoso. É gostoso. É gostoso. Você diz: há um momento melhor do que esse? Não existe momento melhor do que o espiritual. Não existe. Porque, olha, eu já ouvi falar sobre o gol. O gol é uma coisa que mexe com todo o sistema nervoso da pessoa. O gol é uma terapia tremenda para quem está no espírito do futebol. O gol é o batismo. O gol é a vitória. E nós vimos num culto desses gols Jesus marca. Aleluia! É o artilheiro dos céus. Glória a Deus, aleluia. Assim tem sucedido neste dia com nossa fé. O 62, pentecostal. Temos prometido que muitas coisas, permitido, que muitas coisas estorvem tanto a fé. Mas é claro, estorvou sua fé. Ele está com tudo.
Você tem que entender que as suas razões, esses sentimentos, os sentimentos que você tem, é só para estorvar a sua fé, para mais nada. Por quê? Estorvando a sua fé, ele pode fazer o resto. O inimigo pode fazer o resto. Aqui agora está. Temos permitido muitas coisas que estorvem a nossa fé, que nos tem sido ensinada, como o Espírito Santo que tem estado morando em nós. Temos permitido que muitas coisas estorvem, por exemplo, presta atenção, olhe para cá, o apontar a outra pessoa. Você sabe que está estorvando a sua fé quando você aponta a outra pessoa. É o parágrafo 62. Veja, o apontar a outra pessoa, o diabo sempre está esforçando-se por apontar a você as falhas de outra pessoa. Ele quer que seu alvo seja sempre o alvo da perversão. Aí irmã Brand disse, aí elas viram paloureiros. Mas você está estorvando a sua própria fé. Nenhuma mulher que sai falando das pessoas consegue ter uma vida de vitória, de fé perfeita. Não, nenhum homem que faz isso. Por quê? Essa pessoa, ela própria está cedendo o que é de melhor que ela tem para o diabo. Veja, e nisso está procurando impedir que você veja o testemunho real e verdadeiro, o qual é algo genuíno. Isso fará com que você sempre fique olhando para os barcos que afundam e nunca olha para aqueles que chegam no porto seguro. Há pessoas que só enxergam os defeitos. E ele chegou a dizer na mensagem, o fundo clama fundo, se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito que criticar. Muito mesmo. Eu já disse isso e vou repetir para ficar nesta mensagem. Aquele grande professor catedrático foi assistir o T.L. Osborne, enquanto Jesus curava aleijado, cego, e convertia pecadores com lágrimas e tudo, aquele doutor estava lá notando erro de gramática. Lá no escritório depois disse, Osborne, você cometeu 38 erros de gramática nesse sermão, nessa noite sua aí. É o que ele estava anotando lá no culto. Agora o profeta, você pensa e medita nisso em casa. A maior batalha jamais pelejada, parágrafo 62. Ele mostra aqui que o diabo quer fazer isso com você. Você ficar sempre olhando para as falhas dos outros e falando delas. E com isso você está, se afundando. O profeta chegou a dizer, se eu for explicar, ele fosse explicar a própria condição dele, de sua família, ele iria somente afundando a dele própria, quanto mais a dos outros. Você sabe que até mesmo censurar governo, etc, toda conversa de censura, de murmuração, só serve para arrefecer a fé. Não acrescenta a fé. Enfraquece a fé. Toda conversa, tenha razão ou não, seja verdade ou não, só faz enfraquecer a fé. Veja, e nisso está procurando impedir que você veja testemunho real. Por que não olhar o barco que chega
lá no Porto São e Salvo. O diabo lhe mostrará algum hipócrita, o qual anda personificando alguma coisa. A verdade é que ele não fez, porque apenas está personificando e imitando. Quem imita é porque não faz, não realiza. Porém, se é algo que vem da genuína fonte da palavra de Deus, os céus e a terra passarão, disse Jesus, porém minhas palavras não hão de passar. Tem que permanecer. O ver você, irmãzinha, isto tem que ser aceito na mente, logo crido no coração, lá dentro. A mente é a porta, mas a porta não é o interior. A porta da sua sala não é o interior da sua casa. Isso entra e vai para o seu coração. Então a palavra de Deus chega a ser uma realidade para você. E todos os sentidos do espírito do corpo são completamente limpos pelo Espírito Santo. Logo o seu sentido de Deus, sua consciência de Deus e tudo que é de Deus tem como fluir através de você, porque você limpou, desimpediu, desobstruiu o caminho. E tudo que é de Deus tem como fluir através de você quando esses caminhos são limpos. Então não há nenhuma dúvida nem nada que possa surgir. Não há nada que possa surgir da memória para dizer: eu recordo certa ocasião quando a senhora Jones tratou de confiar em Deus para sua cura e ela falhou, está morta. Mas se esse canal tem sido verdadeiramente limpo, se tem sido purgado e cheio de dentro com o Espírito Santo, essas coisas nem chegam à memória sua. Você tem que tirar isso de sua cabeça. Não importa o que sucedeu à senhora Jones ou o que ela fez, agora é só você e Deus, e ninguém mais que vocês dois. Ali é onde está a sua batalha. É você conseguir ficar só você e Deus, e parar de ouvir moscas varejeiras. Ali está a batalha. Ali está a coisa, porque o Deus Todo-Poderoso haveria de tirar um câncer do seio de uma mulher sem deixar uma só cicatriz e logo permitir que um menino morra? Não, Senhor, isso não pode de forma alguma anular a sua fé. Vamos para o fim disto. Vamos para o parágrafo 80. Amigos, assim é. Satanás procura ser um hipócrita quanto a essas coisas. Ele quer sempre personificar. Ele procura mostrar a você algo melhor, oferecer-lhe uma via mais fácil, um plano de atalho. Os motoristas sabem o que significam os atalhos. Ou algum plano mais sensível. Um plano que possa atender todos os seus sentidos e a sua fé ao mesmo tempo. Satanás quer assim. Então ele admite a fé simplesmente como mais um sentido. Como mais um sentido. É um sentido religioso. Não pode ser assim. Porém, não há nenhum plano mais sensível que aquele que Deus fixou no princípio. Não. Sua palavra. Agarre-se à palavra e deixe a palavra
Deixe que a palavra o agarre e mantenha-se assim. Essa é a coisa. Essa é a coisa. Agora, ele diz aqui, num parágrafo que mais na frente, eu não anotei aqui, mas eu o encontro. É o parágrafo 273. Estas duas forças estão entrando em conflito, elas estão em conflito agora mesmo. Justamente estamos na hora quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra. Têm sido tantas que a ciência médica está confundida e não sabe o que fazer. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Ó, irmão, é tempo que se apareça outro Arnold. Ele contou a história do Arnold. É o tempo quando deveria aparecer outro homem de Deus como ele. Não é certo? Quando deveria aparecer outro Elias, porque ele não falava que era ele, mas ele estava ali falando isso. É o tempo quando algo deve suceder. Exército de Deus, você tem que voltar para casa sabendo que você tem fardas, que você tem capacete, que você tem espada, que você está calçado com a preparação do Evangelho da paz, que você tem couraça divina. Você tem que voltar para casa sabendo que você está numa batalha e que os zunidos das balas você tem escutado dia e noite, porém isso não tem lhe atingido. 1000 tem caído ao teu lado, 10.000, mas você está de pé. Isso é que é importante. Fechem suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhe oferece através dos sentidos. Recorde, a palavra de Deus nunca falha, nunca pode falhar, nunca falhou. Quando ele disse para Moisés, diga para o povo que marche, e foram chegando à margem do mar, a palavra não podia falhar. Moisés pegou aquela vara velha, torta, e tocou no mar, e sua palavra não falhou. O mar abriu, e quando o povo de Deus estiver sitiado contra a parede novamente, a ponto de não poder lançar mão de nada de recursos próprios, o mar abrirá novamente, a via de escape virá, não tenha dúvida. Recorde, a palavra de Deus nunca, diga nunca pode falhar, nunca pode falhar. Amém? Você é soldado desse exército. Esse exército nunca será derrotado. A vitória desse exército é sua vitória. A derrota desse exército seria a sua derrota, mas a sua vitória é a sua vitória. A vitória desse exército é sólia. Olhemos uns para os outros como companheiros de batalha. Não há dois seres mais unidos do que aqueles que estão na guerra. Não há pessoas mais unidas do que aqueles que estão na batalha. Quando estão em folguedo, em descanso, em lazer, há contendas, há controvérsias, há choques, mas quando estão na linha de tiro, cada um protege o outro.
Não há tempo para conversa. Não há tempo para lembrar de defeitos, para falar de ninguém. Porque um descuido pode significar tudo. Se não formos mais honestos do que o inimigo, seremos derrotados. Fechemos nossos olhos. Nós cremos, ó Pai, que essa palavra foi o suficiente para que cada pessoa possa vencer a enfermidade, vencer os sentidos, vencendo os seus próprios sentidos, venceu tudo. Venceu o pecado, venceu a doença, venceu os problemas, vencendo a sua própria lógica, suas razões, você venceu tudo. Aleluia. Então tome Deus em sua palavra. Algum visitante que gostaria de vir aqui à frente? Visitante. Professando assim sua vitória. Eu gostaria de orar com você aqui na frente. Muito bem. A igreja permanece de olhos fechados. Faça isso. Para o vosso próprio bem. Tem mais alguém vindo? Sim, ali há mais alguém. Muito bem, muito bem. Tem mais algum visitante? Gostaria de vir à frente, ingressando nesse exército da vitória? Nós não somos os melhores, mas nós estamos no exército de fé. Estamos lutando uns pelos outros. Ninguém tem que preocupar-se com a vida de ninguém, a não ser orar uns pelos outros. Essa é a vitória do cristão. Eu pedi para que vocês fechassem os olhos, enquanto os visitantes estão vindo à frente. Senhor, essa hora é muito significativa para essas pessoas que vieram aqui na frente. Essa determinação de virem aqui na frente pode determinar o destino delas, cada uma delas. E elas poderão agora, a partir desse instante, sentirem-se ingressadas nesse exército de Deus, contra o qual Satanás não pode prosperar. O diabo não pode prosperar contra o exército divino. Creia no poder de Deus. Creia no poder do Senhor. E viverá. Creia na sua libertação. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Creia no poder de Deus. Creia na vida eterna. Seja a luz do Evangelho, da espada do Espírito. Aleluia. Aleluia. Estamos lutando uns pelos outros. A fé dos apóstolos,
no fundamento dos profetas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Continue congregando. Continue. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós lemos aquilo que dá base para orarmos pelas peças de roupa. E que aquelas pessoas que forem usar essas peças de roupa possam ser libertadas de Satanás, em nome de Jesus Cristo. E esses pedidos que estão aqui também estão diante do Senhor. E esse companheirismo que há aqui agora possa infundir certeza de vida eterna em cada irmão, cada irmã, a cura divina, a atmosfera da vida possa acompanhar a sua vida, hoje e todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de